Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 11. Lerei aqui o texto que narra a história de uma cidade e de uma torre, e que depois recebeu essa região o nome de Babel. E como essa história de Babel, ela tem relação com a missão de Deus, tá bom? Vamos ler primeiramente o texto que diz assim, Gênesis capítulo 11, verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 28, logo após Deus ter criado o homem e a mulher, Deus pôs sobre eles uma bênção. E os termos da bênção foi, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Era projeto de Deus, e eu entendo que ainda é projeto de Deus, que o homem, na retidão, o homem como imagem e semelhança de Deus, o homem como um meio, um veículo propagador do governo de Deus, da glória de Deus entre toda a criação, se espalhasse por toda a terra. Nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis e vemos como o pecado trouxe danos para a raça humana, como o pecado ele trouxe danos, ele provocou situações muito complexas nas relações humanas. O pecado que entra no capítulo 3, ele chega no capítulo 4, e ali nós temos um dos filhos do primeiro casal, Abel, estirado na terra, cujo sangue estava clamando na presença de Deus. Um irmão se levantou contra outro irmão e lhe tirou a vida. Esse pecado iniciado ou revelado no capítulo 3, ele avança até o capítulo 6 a níveis intoleráveis, a ponto de Deus decidir punir severamente a raça humana com um dilúvio que cobriu toda a terra. E exceto Noé, a sua família e alguns animais que Deus escolhera, todos os seres viventes sobre a terra, tantos que viviam sobre, mas também os que haviam no céu, todos foram dizimados com esta punição tão severa da ira de Deus. Porque o homem, ele avançou no seu pecado. Mas aí, irmãos, logo depois do dilúvio, quando o Noé e a sua família descem da arca, e aí nós chegamos aqui no capítulo 9, eu peço para que os irmãos confiram comigo, por favor. Logo depois que eles descem da arca, que eles deixam a arca, Deus mais uma vez estende sobre aquela família a sua bênção. É o que diz no primeiro verso do capítulo 9, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. As mesmas palavras que nós lemos em Gênesis 1, 28. Essa mesma bênção, essa mesma palavra, ela é repetida no verso 7, ainda do capítulo 9. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus está deixando claro para a raça humana, agora, a partir da semente de Noé, esta ordem: o homem deveria espalhar por toda a terra.
A bênção de Deus, ela estava dando esta garantia para que o homem avançasse segundo esta direção. E ele estabeleceu um pacto, verso 9 até o verso 11. E o pacto é: estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Verso 11: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Esses são os termos pactuais. Deus está estabelecendo aqui aliança com Noé a partir de uma ordem. A ordem de Deus é que eles, abençoados pela capacidade de fecundar, multiplicar, que eles espalhassem por toda a terra. Deus firma a aliança e estabelece no verso 12, aqui em diante, verso 12 e 13, um sinal dessa aliança. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança. Verso 13: porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus, então, pensando nas futuras gerações, ele estabeleceu um arco na terra. Então, na medida que começava a chover sobre a terra, os homens olhavam para aquele sinal e eles se lembravam, e as gerações futuras se lembrariam da ordem de Deus, da promessa de Deus e de como Deus estava garantindo preservar o homem da sua ira, se eles seguissem exatamente na direção que Deus havia estabelecido. Então, todas as vezes que nós olhamos para um símbolo, nós nos lembramos de algo que é mais importante do que o símbolo. E todas as vezes que nós olhamos para o arco-íris, nós nos lembramos de algo mais importante, é de que Deus nos mandou espalhar sobre toda a terra, e Ele, nessa obediência, haveria de nos poupar de uma punição muito severa. Por isso Ele firmou uma aliança e estabeleceu esse símbolo para que as gerações se lembrassem disso. Então nós temos aqui no capítulo seguinte, no capítulo 10, a descrição de 70 famílias, 70 gerações, a partir dos filhos de Noé. Todas essas gerações certamente ouviram falar dessas coisas, de como a raça humana, do capítulo 3 até o capítulo 6 de Gênesis, avançou na iniquidade, na maldade do seu coração, como Deus severamente puniu a raça humana por causa da sua rebelião, como Deus livrou Noé e a sua família e as matrizes genéticas, aqueles animais, desse dilúvio que dizimou todo ser vivente, e das promessas de Deus, segundo a ordem do homem se espalhar, se multiplicar sobre a face da terra. Todas essas famílias, essas gerações, certamente ouviram por tradição oral a ordem e a revelação de Deus. Por isso, no final do capítulo 10, no verso 32, eu peço que você confira, por favor, o texto termina dizendo: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. É assim que termina o capítulo 10. Mas no capítulo 11, há agora uma ruptura histórica. Aquelas gerações que ouviram a ordem de Deus e que deveriam obedecer e desfrutar dos benefícios da aliança, esta nova geração decide romper com essa história. É por isso que nós temos aí, no verso 3, a convocação: vinde. E esse verbo se repete no verso 4 do capítulo 11, vinde. A convocação para que eles empreendessem esforços a fim de construírem, como diz o texto no verso 4, uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. E os propósitos desse investimento, desse empreendimento arquitetônico, estão declarados ainda no verso 4. Diz que era para chegar até aos céus, alcançar a divindade, pelo menos, tornar o seu nome célebre, e também para que eles, claramente, não fossem espalhados por toda a terra. Uma declaração proposital de se rebelar, de se opor à vontade revelada por Deus por gerações passadas. E o que nos chama a atenção
É o material que eles usaram para esse investimento. Está no verso 3, 2 materiais. Havia abundância de argila, de barro, por causa do dilúvio. Então eles pegaram aquele barro e fizeram tijolos, queimaram para que tivesse consistência de pedra, como diz o próprio texto. E eles usaram o betume. Se você voltar, nós não vamos fazer isso agora por causa do nosso tempo, mas se pudéssemos voltar agora no capítulo 6, vamos perceber que Noé usa o betume na construção da arca, por causa da sua propriedade impermeabilizante. A ideia desses homens no capítulo 11 foi de construir uma torre com uma consistência tal que pudesse suportar os impactos de um novo dilúvio. Por isso eles betumaram aquela torre. E a torre tinha que ser bastante alta para que pudesse exceder. Você imagina, se uma torre fosse baixa, Deus descumprindo a sua promessa, o dilúvio cobrindo a torre, eles não teriam como sequer respirar. Então a torre tinha que ser bastante alta. Esta edificação era símbolo de uma incredulidade, porque eles não estavam mais confiando no Senhor. Esta foi uma geração que não estava mais confiando no Senhor. Diante desse empreendimento, dessa conduta de rebeldia, de rebelião, o Conselho da Trindade resolve se reunir. E aí nós temos a partir do verso 7, o que esse Conselho da Trindade decidiu fazer. Foi descer ali e confundir a linguagem para que o homem não repetisse o problema que nós vimos no capítulo 6. Para que o homem agora unido não avançasse na iniquidade do seu coração. E o verso 9 então mostra a execução desse plano divino. Deus confundiu a linguagem de toda a terra e dali o Senhor, o que fez? Fez cumprir aquilo que era a sua vontade, dispersou por toda a superfície da terra. Essa história é uma história que já conhecemos bastante, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para 4 implicações práticas dessa passagem para nós, pensando nessa perspectiva missionária. O que essa história tem a ver comigo e com você? Em primeiro lugar, numa perspectiva missiológica, precisamos entender que a nossa visão de igreja não pode impedir que Deus cumpra os seus propósitos. A palavra de Deus é clara, como eu já mencionei desde o princípio, que o seu povo espalhasse, se multiplicasse e enchesse toda a terra. O que nós vemos aqui é a tentativa do homem ir contra esse projeto missionário, vamos chamar assim. Deus mais uma vez pune o homem, e como vimos aqui, tanto no verso 8, como também no verso 9, o homem espalha por toda a terra, porque esse era o propósito do Senhor. A vontade de Deus é que o seu povo entre nas nações. A vontade de Deus é que nós, como povo de Deus, façamos uso de todos os recursos possíveis para que o testemunho do Senhor Jesus Cristo chegue a todos os povos. Pelo menos é isso que nós lemos em Mateus capítulo 28, quando Jesus declara a sua autoridade suprema, tanto nos céus como na terra, e dá ordem para que os seus discípulos entrassem nas nações e divulgassem o testemunho a respeito dele mesmo. Esta ordem continua em vigor em nossos dias. Estamos incumbidos pelo Senhor Jesus Cristo de levar adiante o seu testemunho entre todas as nações. Esta é a vontade de Deus. Infelizmente, muitos pensam nos mesmos termos daqueles cidadãos que estavam edificando a cidade e a torre, em desconfiança daquilo que Deus já havia prometido, acabam construindo em torno de si um estilo de vida em que espalhar a mensagem do Evangelho não está em perspectiva, e acabam vivendo numa perspectiva muito mais egoísta da fé do que generosa da fé. Tudo que nós vivenciamos, por exemplo, nesta manhã, os cânticos, as orações, a mensagem que nós ouvimos, o fortalecimento da nossa fé, o abastecimento da nossa fé, tem um propósito, que é de nos fazer perseverar no caminho de Cristo, nutrir a nossa vida espiritual, reorientar os nossos sentimentos,
dar-nos conselhos sobre como lidar com as questões mais primordiais da vida, como a família, os negócios, as nossas relações familiares e por aí vai. Mas há um propósito que está além disso, em tudo que nós vivenciamos como igreja, que é de nos fortalecer para entrarmos nas repartições públicas, para entrarmos nos ambientes mais hostis deste mundo, seja como profissionais liberais, como empresários, como colaboradores, em todos os ramos profissionais, educacionais, cumprindo os nossos deveres e responsabilidades, mas nunca, jamais nos silenciar em relação ao propósito maior que Deus fez repousar sobre nós por meio das suas bênçãos, como diz o Salmo 67. Que a graça de Deus derramada sobre nós tem um propósito também missionário, que é de levar adiante o testemunho do Evangelho. E assim todos nós precisamos nos agarrar a esta certeza de que como igreja temos um propósito. E o propósito não é simplesmente de nos amontoar. A glória da igreja, a honra da igreja não está apenas na capacidade de agregar membros, mas de enviar membros, de capacitá-los, de incumbi-los de responsabilidades e promover todas as formas de propagação do Evangelho possível, redes sociais, literaturas, o nosso testemunho oral, viagens missionárias, o nosso testemunho onde o Senhor nos colocou e não apenas aqueles que já foram enviados para lugares longínquos. Deus garante, apesar muitas vezes da nossa desconfiança e das nossas desculpas, Deus garante que a sua missão, a missão que é dele, haverá de se concretizar. É isso que nós lemos no testemunho de João, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, quando no final dos tempos, povos, línguas, nações, tribos, pessoas de todas as partes estarão sendo reunidas na presença do Cordeiro que foi morto, e haverão de lhe tributar louvores e adoração pelos séculos dos séculos, porque ele comprou todos estes com seu sangue precioso. É isso que nós vemos no capítulo 7 de Apocalipse, quando milhares e milhares, como disse João, de um número que não se podia contar, haverão de vir esses da grande tribulação, desse período no qual estamos vivendo, de fadigas, de tribulações, de enfados, nos quais muitas vezes pensamos que a nossa vida seria melhor se fosse abreviada. Esses virão da grande tribulação, serão apresentados pelo Espírito diante do Cordeiro, e ali tributarão louvores, e temos cânticos maravilhosos do livro de Apocalipse, marcando 7 cânticos em todo o livro de Apocalipse, demarcando, repetindo, enfatizando a adoração que é digno somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi digno para abrir o livro dos decretos redentivos de Deus e executá-los na história. Deus em Cristo haverá de cumprir o seu propósito, e é um privilégio para nós como igreja, nós termos sido chamados para participarmos desta obra maravilhosa da evangelização no mundo. Eu e você, aqui e acolá, não somente aqueles que foram, mas também aqueles que são os enviadores, temos essa responsabilidade. Mas há uma segunda perspectiva sobre esse texto, e é uma perspectiva aqui sociológica. Este empreendimento da cidade, especialmente da torre, que é destacada aqui no texto, é resultado da incredulidade do homem. A sociedade está pervertida, a sociedade está corrompida, nós não suportamos mais a insegurança das nossas ruas, nós não suportamos mais as nossas autoridades brigando entre si e trazendo prejuízos sobre prejuízos para as pessoas, para a população. Nós não suportamos mais tanta desonestidade nas relações, tantas mentiras, tantas injúrias nas nossas relações. Nós não suportamos mais as cargas tributárias que nos oprimem e tiram de nós a liberdade e a necessidade de ser suprida adequadamente e dignamente. Nós não suportamos mais tanta imoralidade na nossa sociedade, nós não suportamos mais tantas corrupções, tantas barganhas, tantos enganos, tanta falta de esperança nessa sociedade cada vez mais imbuída nas trevas, cada vez mais envolvida nas trevas espirituais também.
Nós não suportamos mais, esses dias parecem ser dias insuportáveis. Nós buscamos recursos aqui e ali para atenuar o nosso sofrimento. Essa sensação de que parece que a vida não tem mais nenhum sentido, olhando para o horizonte dessa sociedade. Mas nós precisamos entender que a sociedade não torna o homem ruim. É o homem que torna a sociedade ruim, o homem corrompido pelo pecado, o homem comprometido com o pecado, o homem comprometido com a imoralidade e com a corrupção. E a única possibilidade da sociedade ser transformada, a única possibilidade dessa sociedade encontrar a esperança de dias melhores, é se cada um de nós assumirmos para si a responsabilidade de andarmos segundo a vontade de Deus. A responsabilidade missionária não é somente daqueles que foram para outras nações. A responsabilidade missionária é de todos nós. Todos nós somos agentes de transformação desta sociedade. Todos nós precisamos ter o compromisso de andar nessa sociedade, falando a verdade, fazendo aquilo que é justo, escolhendo corretamente, biblicamente, as nossas autoridades, respeitando e nos sujeitando a elas, usando as nossas redes sociais para falar e propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo os nossos negócios de uma maneira justa e clara, tratando bem aqueles que nos prestam serviços, vivendo como verdadeiros cristãos na sociedade. E nós nos perguntamos, uma nação com 218 milhões de pessoas, uma igreja que chega estatisticamente a quase 30% da população, e parece que a sociedade brasileira está indo de mal a pior. Onde está o erro? O erro não está naqueles que são ímpios. Nós precisamos fazer uma autocrítica como igreja e corrigir o nosso procedimento como cristãos, sermos mais comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, para que de fato a nossa vida seja como luz no meio das trevas. E como disse Jesus em Mateus capítulo 5, verso 17, os homens, vendo as nossas boas obras, não nos exaltem, não nos glorifiquem, mas reconheçam nas nossas boas obras a glória que é devida somente ao nome do Senhor. Por isso todos nós precisamos entender que não são missionários apenas aqueles que foram enviados para outras culturas. Todos nós somos missionários nessa cidade de Anápolis, onde o Senhor nos colocou. Temos a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos e vive pelos séculos dos séculos. Todos nós temos esta responsabilidade. Há uma terceira perspectiva e penúltimo lugar nesse texto, uma perspectiva aqui escatológica. Esses homens edificaram a cidade e essa torre em completa rebelião a Deus. Essa cidade, ela foi fundada por Nimrod, é o que nós lemos no capítulo 10, verso 10 aqui de Gênesis, um neto de Noé. O seu nome significava rebelião. Essa cidade, ela foi edificada por um homem cujo nome significava rebelião. E mais, essa cidade recebeu o nome de Babel. Babel tem semanticamente dois significados, vamos chamar assim. O primeiro está no texto, confusão. Deus, ele misturou a linguagem, ele confundiu a linguagem, e os homens, sem poder se comunicar harmonicamente, se dispersaram. Daí porque essa região recebeu o nome de Babel. Mas Babel é o nome que essa região recebe, terra de Sinear, depois do pecado. E quando Moisés registrou o livro de Gênesis, já tinham se passado séculos. É uma perspectiva antiga. Mas o nome Babel, ela tem uma origem na língua acádia, a terra dos caldeus. E segundo a língua da Acádia, o nome Babel, Babi-Iliú, esse nome, etimologicamente falando, significa porta de Deus. Não porta de Yahvé, mas porta de deuses. Essa era uma região desde dos seus primórdios, desde o seu princípio. É uma região comprometida com a religiosidade. Posteriormente,
anos, talvez décadas ou séculos, não sabemos exatamente, essa região foi governada por um rei, o rei Ur III. Por isso é chamada na Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis, de Ur dos Caldeus. É a mesma região. É a mesma região. E que depois vai ser chamada de Babilônia. O lugar onde o rei Nabucodonosor edificou uma grande estátua para que ele recebesse todos os louvores e todas as glórias, porque ele se julgava um ser divino. E que Nimrod, segundo Miqueias capítulo 5, ele mesmo edifica essa região, mas ele também é responsável por edificar a primeira capital do Império Assírio. Essa é uma região profundamente religiosa. O homem está aqui edificando uma torre para que Deus, vendo o avanço do seu pecado, não fosse capaz de atingi-lo com a sua ira e com a sua punição. E assim o seu nome seria reconhecido por gerações como um povo que resistiu ao próprio Deus. Daí a torre foi um insulto gravíssimo contra o Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que a torre não foi capaz de livrar esses homens da ira divina. Porque Deus desce ali e confunde a linguagem e dispersa todos aqueles intentos. A torre não foi capaz de proteger aqueles homens da ira divina. Todos nós estamos expostos diante de Deus. Os nossos rituais religiosos, as nossas boas intenções e as nossas boas obras não são capazes de nos livrar da ira divina que está se aproximando. Nenhum dos nossos pecados pode ser escondido, ainda que nós consigamos esconder os nossos pecados das pessoas que nos rodeiam. Deus conhece o interior da nossa alma e sabe todos os pecados que estamos cometendo. Não há nenhum diante de Deus capaz de se esconder da ira divina. Ninguém será capaz de fugir da punição divina que se aproxima. Os pecados dos homens têm uma data, um período no qual ele avança, mas chega o momento em que a paciência de Deus esgota e esse dia está se aproximando. E esse texto é uma advertência severa para todos nós, irmãos, de pensar em quantos próximos a nós ainda não reconhecem Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. É de doer no coração saber que o que aguarda para os rebeldes na ira divina, como nós lemos em Apocalipse capítulo 14, é o derramar da ira divina, da taça da ira de Deus, sem mistura, ou seja, sem atenuantes, sem misericórdia. Se não dói no seu coração, deveria doer no seu coração a quantidade imensa de pessoas que ainda estão afastadas dos caminhos do Senhor, porque não conhecem o único e verdadeiro caminho, e o seu nome é Jesus Cristo. E nós somos alertados como igreja a orar como nós fizemos aqui, não por causa da excepcionalidade desse culto, mas precisamos ter o hábito de orar por aqueles que ainda permanecem nas trevas em estado de condenação, porque a ira de Deus vem e todos devem conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que é pela pregação do Evangelho que a fé salvífica é transmitida àqueles que hão de crer nos seus corações e confessar com seus lábios para que sejam salvos. E Deus soberanamente já escolheu aqueles que serão, no final dos tempos, redimidos eternamente na sua presença. Mas Ele também soberanamente escolheu um meio, e o meio que Deus escolheu é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por este Evangelho que a humanidade há de conhecer que há salvação, que há chance de ser justificada dos seus pecados. E Ele chamou a mim e chamou a você para tornar este Evangelho conhecido. Que não nos omitamos da quarta e última perspectiva dessa história de Babel em relação a missões, que é a perspectiva escatológica. O homem estava tentando construir uma torre para que pudesse chegar até os céus. É mais uma tentativa do homem, pelo seu empreender, pelo seu esforço,
como lemos em Gênesis 3:6, a mulher pelas suas obras, pelo seu ato, junto com o homem, o seu marido, tentando obter aquilo que somente Deus poderia dar. As nossas obras são incapazes de nos fazer chegar até Deus. As nossas obras são incapazes de nos tornar merecedores da salvação. A salvação não é um prêmio daqueles que fazem muitas doações. A salvação não é um prêmio para aqueles que se comportam de uma maneira contida e tímida na sociedade. A salvação, ela não é um prêmio para aqueles que só ouvem música gospel. A salvação, ela não é um prêmio, uma recompensa para aqueles que deixaram de votar naqueles que estão governando hoje em dia, ou que votaram neles. Não há nenhuma obra humana capaz de alcançar a justiça de Deus. Todas as nossas obras, por mais bem intencionadas que sejam, todo o nosso comportamento moral, todo o nosso rigor religioso, nada disto pode nos fazer merecer a salvação. Porque a salvação, ela não vem das obras humanas. A salvação é resultado da graça divina, e ela é recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Não é pelas nossas obras, mas pelas obras daquele que deixou os céus, esvaziando-se da sua glória, da sua majestade, da sua excelência, da sua sublimidade, da sua proeminência, que viveu entre nós como homem, e que fora tentado, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 4, em todas as coisas, e que não pecou. Este que, embora tendo feito tanto bem aos homens, foi perseguido, injuriado, ultrajado, torturado, e como um inocente, levado a uma exposição horrenda da cruz, ensanguentado, quando multidões estavam insultando a sua dignidade, homens ao seu lado estavam desafiando a sua autoridade, o céu se escurecendo, a terra tremendo, e foi ali, com a sua voz frágil, com a sua carne, o seu corpo ferido, que ele usa o que lhe restou de forças para pedir a Deus perdão pelos pecadores. E antes de entregar o seu espírito, segundo a profecia de Salmo 22, ele indaga: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ninguém poderia estar com ele naquele momento. Essa era uma missão exclusiva do Filho de Deus. Ele tinha que estar sozinho ali, mas mesmo sozinho, se sentindo desamparado pelo próprio Pai, ele entregou o seu espírito e expirou, clamando: está consumado. As obras de Jesus são obras tão dignas que satisfez a justiça de Deus, de modo que todo homem que ouve o testemunho do Evangelho e crê nele, a justiça de Deus lhe é imputado e ele é declarado justo na presença de Deus. É pelas obras de Jesus Cristo. O mundo precisa conhecer Jesus. A nossa sociedade precisa conhecer Jesus. O Brasil precisa conhecer o Senhor Jesus, de como as obras do Filho de Deus foram eficazes para trazer a salvação a todo aquele que nele crê. E nós fomos chamados para essa tarefa, de levar essa mensagem a todos aqueles que nos rodeiam. Que o Espírito Santo faça repousar sobre nós poder, para rompermos com a nossa timidez, a nossa insegurança, o nosso medo, e abrirmos a nossa boca para anunciarmos o Evangelho, onde estamos, para onde o Senhor nos levar, e instrumentalizando todos os recursos que Ele mesmo tem nos dado, para que a glória seja dada somente a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e reina e reinará para todos sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos faça cada vez mais comprometidos com a obra missionária para a qual eu e você fomos chamados a realizar. Vamos orar?